Estamos a vivo, Gabriel. Tranquilo? Boa noite, Opa, tudo Gabriel. bom? Boa Boa noite, noite a todo Cristiano. mundo que está na página aí, que vai acompanhar essa série de entrevistas com os pré-candidatos à Câmara de Vereadores de Cuiabá. Aí, nas últimas 2 semanas, teve uma sessão, uma sequência de lives realizada pelo nosso pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, pelo Paulo Henrique. E o Gabriel me chamou muita atenção, porque o Gabriel é um jovem. Gabriel tem 21, Gabriel. 21 anos. Rapaz, eu tenho quase o dobro da sua idade já. Estou me sentindo um vovô aqui no meio desse pessoal cheio de energia. E, Caraca. Gabriel, primeiro queria agradecer ter aceito esse convite de fazer esse bate-papo. Tá? Eu sou Feliciano Azuaga, sou pré-candidato ao Senado, mas é uma eleição ainda que não existe tecnicamente, né? Ainda a Justiça não definiu a existência dessa eleição. A gente está aguardando ainda. Sou economista, sou professor universitário, moro aqui em Sinop e convidei o Gabriel para fazer um bate-papo. Mas um bate-papo mais light, mais tranquilo, assim, para a gente tocar algumas ideias, porque eu acho que falta no nosso cenário político é troca de ideias, né, Gabriel? Com A gente certeza. tem muito atrito, muito personalismo aí no nosso cenário político, mas poucas ideias. Então, esse bate-papo é para a gente se conhecer o Gabriel, principalmente, conhecer as ideias deles. E aí eu gosto de fazer uma brincadeira, eu tenho uma técnica lá para os meus alunos se apresentarem, Gabriel, vou repetir contigo, tá? Eu queria que você se apresentasse inicialmente para o pessoal, desse uma boa noite aí para a galera, se apresentasse de forma rápida. Opa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Gabriel Lopes, tenho 21 anos de idade. Eu sou filiado ao Partido Novo desde 2019, mas eu acompanho desde 2017, presencialmente. Eu me interesso por política que eu me lembro, desde os meus 10 anos de idade. Comecei a estudar de verdade em 2017, né? E hoje eu estou na terceira fase e a última fase do processo seletivo. É muito difícil, vai ficando difícil cada vez mais. E, bom, pretendo, agora hoje postulante, mas pretendo colocar meu nome à disposição para vereador em Cuiabá. Calma, a gente vai chegar nisso ainda. Então, você é pré-candidato a vereador em Cuiabá, você está fazendo um processo seletivo, que é uma novidade Isso. que o Novo introduziu aqui no Brasil, praticamente. Você conhecer os candidatos, selecionar, ver se tem capacidade técnica e tem alguns requisitos éticos para assumir funções públicas. Tá? Mas eu quero perguntas assim mais pessoais, tá? As pessoas têm que conhecer, as pessoas têm que gostar de você aí, Gabriel. Me fala uma coisa que é marcante para tu na sua infância, uma coisa que marcou você aí na sua infância. Que envolve a política ou pode Não, ser... marcou sua infância, a gente quer te conhecer. Você nasceu onde? Eu nasci em Cuiabá mesmo, sempre morei em Cuiabá. Uma coisa que marcou minha infância, eu acho que você também, eu sou muito apaixonado por futebol. Eu sou Opa, São sou Paulino viciado em futebol. São Paulino? e São Paulino. Curiosamente, o último título 2012, eu lembro que eu saí gritando na rua, porque o São Paulo tinha sido campeão. É o último título, ainda bem que eu aproveitei o máximo. Mas essa lembrança mais forte que eu tenho na minha infância, porque foi, acho que, um dia muito, mas muito diferente. Você falou que você é apaixonado por futebol, eu também sou fascinado por futebol. Eu tenho algumas manias, por exemplo, toda vez que eu viajo, e morei em algumas cidades, eu tenho uniformes de quase todos os times das cidades que eu morei ou que eu visito. Então, às vezes eu vou Olha, jogar futebol e vou com o meião do Fluminense, camisa do Santos, calção do Flamengo. Sei cantar um hino de uns 20 clubes. Eu sou apaixonado por futebol. Eu sou flamenguista, adoro meu time, mas eu sou apaixonado por futebol. Vou assistir Série A, Série B, Série D. Vou assistir torneio aqui na universidade. Eu jogo até hoje. Eu estava brincando contigo, né? Que queria ter sua idade aí para poder jogar futsal. Eu continuo jogando futsal ainda pelo time da economia, mas quando eu não jogo, o time ganha, sabe? Eu acho que eu acabo subindo a média de peso do time, né? E ter um jogador de salão com mais de 90 quilos, acho que não ajuda muito a galera, né? Agora você tem 21 anos, você está fazendo ciências políticas, queria saber assim, o que leva um jovem, geralmente jovem, 17, 16, está preocupado com carreira profissional, está preocupado com namoro, com outras atividades, hoje a moda é aprender tecnologia, mas o que leva um jovem a se interessar por política, tá? O que te levou aí na sua juventude? Conta essa historinha. E uma coisa que eu gosto de perguntar também é, você lembra aquele momento que você virou a chave e falou assim, pô, esse aqui que eu gosto? Esses momentos sempre tiveram, mas sempre teve o mais importante. Que eu lembro que eu comecei a me interessar mesmo, como eu falei, quando eu tinha 10 anos, eu lembro que meu apelido na escola, assim, não é meu vereador, meu deputado, né? Quando eu tinha, acho que, na oitava série, o pessoal já chamava assim. Quem for no meu Facebook, tá lá, foto antiga, meu deputado, meu vereador. Mas porque eu gostava de falar sobre isso. Com o professor, sempre, depois das aulas, eu sempre perguntava pra ele, um livro aí, professor, só pra eu anotar aqui.
ou alguma matéria, alguma coisa que você gosta, porque sempre foi bom para referência, né? E que matéria você gostava mais? Eu gostava de história, sempre Ah, gostei de gostava de história. história? Meu professor de história era sensacional, gostava muito dele. Então, se você acha que você foi influenciado ali por ele também? Então, ele, de certa forma, não, porque ele era um pouquinho enviesado, ele era um progressista, assim, né? Era meio complicado. Uhum. Mas a forma com que ele ensinava história, sabe? Ele sempre separava bem as coisas. E o que ajudou bastante é que a gente sempre tem um pensamento um pouco diferente um do outro. Então a gente sempre debatia, conversava. Ele é um pouquinho mais pró-Estado, eu já não sou, e aí a gente conversava por que não. Era sempre interessante. Isso com 14 anos de idade. Quando eu percebi que era isso que eu queria fazer mesmo, foram vários momentos. O primeiro deles foi em 2014, quando eu via que eu estava falando muita coisa no Facebook sem saber. Eu tive essa. Eu falei, não, estou discutindo demais aqui, mas não estou pesquisando nada, eu só quero. Eu sempre gostei muito, eu nunca gostei de perder discussão, né? E aí eu, não, vou estudar isso aqui e tal. Só que eu falei, não, eu tenho que estudar realmente. Eu não posso ficar só sobrevivendo disso, né? E aí aí eu enterrei nos livros, enterrei entrevista, sessão de 6 horas no Senado, na Câmara. Falei, não, Então tem você que já aprender como é que gostava, né? funciona isso. Então Eu sempre tá na área gostei. certa, então, tá na área certa. Você foi Aí envolvido com DCE, com Atlética? não, eu nunca, na verdade, na escola, minha formação inteira é de ensino público, então eu lembro que na eleição para diretoria eu sempre era envolvido, estava sempre no meio, falando por que você não fez isso naquela hora, e tal. Era muito chato, né? E eu sempre fui envolvido com isso, mas com Grêmio, assim, não, porque na escola, infelizmente, ainda é muito fraco, né? Sim, sim. As intenções deles são outras. Mas quando virou a chave mesmo, que eu queria fazer isso mesmo, para quem não sabe, eu fazia engenharia até o sexto semestre. E chegou um momento que eu estava conciliando as duas faculdades, né? Ciência política e engenharia civil. E eu falei, cara, não dá. Na sala de aula, eu lembro que eu não gostava muito de falar sobre política na sala de aula, né? Até porque não tinha muito tempo, era muito pesado. Mas as pessoas perguntavam, Gabriel, o que você acha disso aqui? O que você acha? E ficava falando sobre política na sala de aula. Aí eu respondia. Aí um dia uma pessoa falou, Gabriel, por que você não vai logo para ciência política? Cara, dá para ver a diferença que você quando você fala sobre política, sabe? Eu nunca tive muita dificuldade com cálculo, mas quando eu falo sobre política, parece que eu entro mais de cabeça e eu não quero parar. E aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, que foi trancar engenharia e continuar a ciência política. E foi aí que eu falei, não, é isso que eu quero fazer. É uma coisa bem interessante aí que chamou a atenção. Essas decisões de profissão são muito importantes, principalmente para quem está ali no início da faculdade, vai escolher por carreira. Muita gente às vezes faz uma profissão porque para agradar os pais, não a si mesmo, né? Acontece isso. Como é que foi a recepção quando você decidiu sair de uma carreira em alta, no caso de engenharia? Eu dou aula aqui nas engenharias aqui na Unemat, percebo isso. Como é que foi você informar para sua família? Teve uma aceitação tranquila ou teve aquele impacto? Como assim, meu filho quer fazer ciência política? Até explicar para as pessoas o que é ciência política, acho que você deve passar por isso até hoje. Todo dia. Bom, quando em 2016, que foi o meu primeiro Enem que eu prestei, eu consegui passar na UNB em ciência política, né? Certo. Eu queria muito ir para Brasília. Eu falei, não, quero ir lá. Eu passei de Pernambuco também, só que eu era muito novo. Então, desde essa época, eu sempre fiquei pressionando. Falei para meus pais, falei, ó, eu termino engenharia, mas vou fazer ciência política. Não, tudo bem, termino engenharia. Que era engenharia, meus pais são engenheiros, minha mãe é engenheira ambiental, formada em administração também, meu pai é engenheiro civil. Quando eu informei que eu iria trancar engenharia civil e ciência política, né, que foi conversado muito bem antes, eu converso muito com meus pais sobre isso, foi um pouco desconfiado, porque a ciência política ainda não é muito conhecida, né? Infelizmente, ciência política, relações internacionais são cursos muito novos ainda, você vê pessoas normais fazendo, né? Você vê muitas pessoas fazendo isso como pós ou mestrado. E aí, quando eles entenderam o que era realmente o cientista político, quando eles viram dando entrevista, alguém na televisão dando entrevista, aí eles não gostaram. Eles falaram, tudo bem, combina mesmo com você. E aí eu continuei. Felizmente, tem muito apoio da minha família, né, com política. Legal isso. Só você contando essa história aí, eu tenho formação técnica, né? Eu fiz Senai, isso 20 anos atrás. E eu me preparei a carreira toda para fazer engenharia elétrica na Federal lá no Mato Grosso do Sul. E eu lembro até hoje, quando eu fui contar para meu pai que eu não queria fazer elétrica.
que eu queria fazer economia porque eu tinha conhecido o professor da UCLA e ele que me ajudou a definir carreira. Uhum. E quando eu contava pro meu pai, assim, eu lembro a cara de espanto do meu pai, sabe? Só que ele ficou assim, quieto e não falou nada. Eu falei, então beleza, né? Então eu vou fazer isso. Mas para a família isso é difícil, né? Eu vejo muito, acontece isso muito com meus alunos aqui, eles fazem aquilo, às vezes, que não gostam, só para agradar a família, acabando suprindo as necessidades da família, aquela necessidade de status, e às vezes a pessoa acaba se frustrando lá na frente, né? É bom tomar decisão assim. E você hoje é postulante do Novo, né? Meu terceiro seletivo do Novo. Eu fiz o para Senado, na época lá com o Valdir, 2 anos atrás. Não passei, falaram que eu não tinha perfil. Aí eu fiz para deputado federal. Passei por isso que você está passando aí, fase 1, prova, estudar, Constituição, entrevista, live. E fiz agora a do Senado, né? Então ela tem essas etapas, gera apreensão. O que você acha do processo seletivo do partido? O que você acha das regras do Novo? Até acho interessante você explicar para quem está escutando. Sim. O que o Novo tem de diferente? Porque eu falo, eu tenho formação acadêmica e 13 anos de formação acadêmica, né? Mestrado, doutorado. Passei a minha vida inteira fazendo prova, tendo que estudar, aí chego para participar de um partido político, tem que fazer prova de novo. Tem que fazer prova. Currículo, tem que fazer descrição da sua vida para ser avaliado, ter notinha chegando por e-mail. Conta para o pessoal aí, como está sendo a sua sensação de participar desse processo? Então, quando eu conheci o Partido Novo, eu já acompanhava pelas redes sociais. A rede social do Partido Novo é muito forte, o maior partido das redes sociais. E eu lembro que eu acompanhava, só que eu vi em São Paulo, vi acontecendo no Rio Grande do Sul, quando foram eleitos os vereadores em 2016, né? Falei, poxa, podia ter aqui em Cuiabá, né? Só que eu não conhecia o Novo aqui em Cuiabá e em Mato Grosso, principalmente. E, bom, eu lembro que eu tava numa palestra e tinha uma galerinha do Partido Novo ali, um camisa laranja, todo mundo. Palestra onde que você tava? O Arthur do Mão Falei veio para Cuiabá na primeira vez, aí ele tinha que fazer uma palestra na Câmara Municipal e acabaram sabotando lá, eu lembro que não deixaram entrar, foi uma bagunça. E aí falou, não, vamos fazer então aqui na frente da Câmara. Então vamos fazer na Câmara. Aí, bem na frente, no Centro Geodésico, fizeram na praça ali, foi muito legal, da forma mais modesta possível. E uma hora o Arthur falou, gente, aquilo lá é exemplo de política, apontou o Partido Novo. E eu lembro que na época, como eu falava muito de política, eu já tinha eu escrevi algumas coisas e tal, e eu lembro que alguns partidos sempre iam falar comigo, né, oi, tudo bem, vamos marcar uma reunião e tal. Eu falava, agora não. Eu conheço os partidos, sempre gostei, né, de pesquisar esses partidos assim. Foi quando eu conhecia. Eu lembro que depois que ele falou isso, eu cheguei no Luciano. Cheguei, Luciano, Luciano. Oi, tudo bem? Como é que é o Partido Novo? Como é que funciona? Ele foi me explicando. Só que eu falei, não, eu quero ir lá mesmo para conhecer. Acabou o diretório sendo construído naquela época, eu fui conhecer. E assim, poxa, me deparei com uma coisa totalmente diferente. Primeiro que os partidos têm sempre um dono, né? Tem sempre Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo porque é maravilhoso. O Carlos Bezerra, por exemplo. No próprio partido, no MDB, o cara é o dono. O cara foi eleito pela 14ª vez, pela 8ª vez consecutiva. E, poxa, você olhava assim e falava, cara, imagina, quem que vai ter moral pra criticar o cara? Quando fazer alguma coisa errada, quem vai tirar ele do partido, né? Ninguém. Não existe isso. E aí a primeira coisa que me falaram sobre o Partido Novo é que não usava dinheiro público. Eu falava, muito interessante, porque eu sempre fiquei indignado com o fundo eleitoral, fundo partidário. Primeiro porque eu tô sendo obrigado a financiar a campanha do PT e PSL ao mesmo tempo. Não pode. E, bom, eu falei, legal, um ponto, Estado, né, legal, gostei. E aí, quando falaram que quem é da gestão administrativa do Partido Novo não pode participar de campanha eleitoral, porque tem que focar nos mandatários, nos postulantes, porque senão vai desfocar totalmente, vai ter um dono do partido ali na região. E aí eu falei, cara, maravilhoso, não existe partido que faz isso, né? Foi legal. E aí eu fui pesquisando, fui em, sei lá, dezenas de reuniões, apresentações do Partido Novo. Coincidiu também de eu participar das eleições de 2018 como voluntário, balançando bandeira, entregando panfleto. Ia pra rua para ajudar a turma? Com certeza, até às 11 horas. No aniversário eu fiz isso, saí de 6 horas, aqueles equipamentos lá balançando. Deixa eu te contar, e quando você foi contar para sua família que você queria ser candidato? Porque quando eu fui contar para o meu sogro, é uma história que eu gosto de contar,
Minha esposa, ela teve situações, ela trabalhou foi presidente da OAB aqui em Sinop, teve alguns problemas, e assim, não gosta dessa política mais formalizada. E era uma crítica, né, que ela não queria que eu participasse de política. Eu contei para ela, falou que não queria, eu falei para ela, mas e aí? A gente vai ficar reclamando a vida inteira ou vai fazer alguma coisa? E quando eu fui contar para o meu sogro, isso foi uma coisa muito engraçada na eleição para deputado federal, eu falei umas 4 vezes para ele que ele não acreditava. Eu falei assim, você é candidato. Não, mas candidato? Comendo pizza, né, num restaurante aqui em Sinop. Eu falei, você é candidato. Candidato a quê? Deputado federal. Aí ele, mas você pode? Eu falei, posso. Mas deputado, tipo esses deputados de verdade, assim? Tipo esses deputados de verdade. Ah, mas os outros deputados vão deixar você sair candidato? Eu falei, chefe. Olha. Porque as pessoas estão com aquela cultura que você tem escadinha, que você tem fila, que você tem dono de Sim. partido, que você tem que pedir benção para Bezerra, benção para Riva, benção para não sei quem. Então, é muito da cultura. Imagina aí na capital, se é assim, imagina no interior do estado, né? Como tem aqueles currais eleitorais, aquela rede de conexões pessoais. Então, isso é bem estranho. Mas depois a turma entendeu, viu que o negócio funcionou. Mas conta, como foi que você chegou para sua família? Foi tranquilo também? Seus amigos? Então, o que me ajudou bastante foi porque eu sempre falei de política, né? Então, essa coisa de brincadeira de meu vereador, meu deputado, quando eu comentei com os meus, foi uma reação diferente. Quando eu comentei com meus amigos, eles me disseram, ó, legal, cara, é sua cara mesmo, vai lá, né? Faz sua parte e tal. Falei, pô, legal demais. Então, vou contar pra minha família. Aí eu fui contar pra minha família, teve um susto primeiro, né? Gabriel, eu lembro das primeiras brigas, assim, Gabriel, cuidado com política, né? Cheio de bandido, então, né? Assim, mas nunca... então, nunca falei essa frase, porque eu sempre repetia que a gente tinha que entrar, né? Mas foi uma aceitação, mas aquela bem cautelosa, sabe? Bem aos poucos, bem se acostumando com a ideia. Quando eu passei você falou do processo seletivo, tem 3 fases. Na primeira fase eu tinha que fazer um vídeo de 2 minutos falando sobre bandeira e tal, e perguntas sobre Constituição, teoria geral do Estado, perguntas bem teóricas mesmo, tipo função do prefeito, tinha até pegadinha. Então, na primeira fase, eles viram eu fazendo, eu falei, vou fazer aqui a prova, né, era online, e eu fazendo a prova, e aí quando foi a primeira aprovada aqui em Cuiabá, aí eu contei, eu falei, tô passando na primeira fase. Não, tudo bem. Aí, beleza, vamos para a segunda. A segunda fase era já uma live com representantes do Partido Novo em outros estados. Aí era da Bahia, do Rio Grande do Sul e de Brasília. Aí na live era uma sabatina muito tensa. Porque, você estava tranquilo, estava nervoso? Como é que você estava? Eu estava muito nervoso, primeiro porque eu dei uma bola fora. Porque tem um horário de Cuiabá, Mato Grosso e de Brasília. Chegou atrasado. O horário Então, a minha sorte é que eu acordei 1 hora antes, e aí eu falei, não, vou acordar 1 hora para preparar, né? Só que quando eu acordei esse horário, um dos representantes chegou no WhatsApp e falou, aí, Gabriel, tudo pronto? Eu falei, mas você quer começar 1 hora antes? Não, tudo bem, né? Vamos lá, fazer o quê? Só que aí depois da reunião que eu vi que tava marcado para aquele horário, né? Ainda bem que eu acordei 1 hora antes. E aí sim, eles colocam contra a parede. Eu não tava preparado. Eu acordei 1 hora antes para me preparar. Então, assim, eles colocam contra a parede. Eles falam assim, olha, tem um projeto de lei, ele é assim, e aí, você vota como? Eu falei, bom, eu voto contra. E aí, vai passar na Câmara, como é que você convence os outros vereadores da Câmara a votar contra também? Aí eu falei, então, eu vou contando e tal. Ele falou, tudo bem. E aí, agora, você é a favor do projeto, como é que você vota favorável? Aí, assim, eles colocam na cara mesmo, sabe? Perguntando, para ver sua reação, se tá preparado para aquilo. Pergunto também sobre o Partido Novo, com você, envolvendo o Partido Novo, né, para ver se realmente conhece as ideais do Partido Novo, para não chegar lá não sabendo nada. E pergunto sobre sua vida, formação, e assim, você fica tensa a reunião inteira, né? Eles te fizeram uma pergunta que fizeram para mim, que eu lembro que me marcou, como é que você lida com conflitos? Isso. Eles perguntaram sobre a universidade, como é que você lida? O que você respondeu? Sim. Então, eu disse que eu lido muito bem com conflito, porque eu nunca fui muito estouradão, assim, de ficar xingando, eu sempre respirei fundo e tal. Você nunca quis dar um tiro em ninguém, então? Não. Não, eu sempre quis gritar com alguém. Eu falei assim, olha, gritar na cara da pessoa, você tá errado, entendeu? Só que na minha escola, eu sempre tive esse confronto, né? Eu sempre gostei de grupo de debate. Então, eu me acostumei com aquilo. E eu falei pra eles, né?
também teve sobre, se você não tiver apoio de ninguém, como é que você lidaria com aquilo e tal. São perguntas que ninguém nunca fez e você não tem resposta para aquilo. Então você tem que ir pensando na hora, porque senão não dá certo se ficar pensando demais, né? O Mas Matsu eu tá me falando, saí bem. que é pressão, Matsu. Tem pergunta ali que você tem que sair pela tangente de vez em quando. É pressão. Mas faz parte, faz parte. Teve uma pergunta de um projeto de Cuiabá, eles pesquisaram o projeto de Cuiabá, me perguntaram, e se fizesse um projeto assim? Aí eu falei, eu votaria contra. Aí ele falou, imagina se tem um projeto desse na sua cidade? Eu falei, não, mas tem, eu vi que tem aqui um projeto. Aí eles, bom, não, então você sabe mesmo. Imagina se eu não soubesse o projeto da minha cidade. Ia ficar Nossa, muito feio, né? mas eles Então eu falei, não, fazem mas isso. esse projeto é da minha cidade. Aí ele, então tudo bem, você tá sabendo mesmo. E aí foi. Aí eu recebi a informação que eu passei, acho que foi, para ficar mais tenso ainda, foi 2 semanas depois, fiquei apreensivo 2 semanas inteiras. Aí eu fui primeiro aprovado também na segunda fase. Aí eu contei pra família, falei, passei na segunda fase. Tô Aí chegando. tá chegando a hora, né? E agora eu tô na terceira e última fase, mais difícil ainda, é muita, muita coisa pra você responder. Mas eu tô avisando, passando, entendeu? Mas Mas eu conto com você, o apoio deles, é muito mas importante. você quer ser um Flamengo, São Paulo, que chega na final da Libertadores e leva, ou quer ser um Palmeiras, que só vai passando, passando e morre na praia todo ano? Olha, o ruim do São Paulo e o Flamengo. Do Flamengo não, o Flamengo só ganha uma vez, né? 2 vezes agora. Mas o São Paulo é toda hora, né, que ganha. Eu queria ser Olha, o São Paulo vai me matar agora, mas eu queria ser um Corinthians. Por quê? O Corinthians ganha uma vez e tá fazendo Tá a parte dele e gravado, depois hein, vai ó. embora. Tá gravado, isso aqui vai ser usado depois, lá na frente. Ó. Porque assim, o Corinthians ganha uma vez e aí ele não faz mais, entendeu? Eu quero fazer isso, eu quero só fazer a minha parte, Feliciano. Porque quando eu quis entrar, eu via que não me tinha representado, sabe? Eu falei, não é possível que esse cara é vereador, sabe? Escrevendo errado o projeto, falando errado. E assim, com o projeto inútil, que não ajuda nada, que só gasta. Os vereadores de Cuiabá são é, é o oitavo mais caro do Brasil, então eu falei, não é possível. E aí, então assim, eu quero fazer minha parte e ir embora. Eu tenho um sonho de professor, sempre quis professor. Então, eu falei, não, eu quero fazer minha parte e ir embora. Eu quero ser um Corinthians. Uma vez lá e vai embora, entendeu? Ah, legal, Fazer a legal. parte dele ali e ele ir embora. Você me lembrou uma situação agora, acho que em 2011, aqui em Sinop, estavam discutindo aumentar o número de vereadores da Câmara. E eu É, estava na universidade com os bolsistas lá, falei, você já participaram de uma sessão da Câmara de Vereadores aqui da cidade? Eles não. Vão lá na Câmara, vão lá acompanhar para vocês entenderem por que as leis são feitas dessa forma. Os alunos ficaram assustadíssimos, assim, os amigos meus foram lá. Virou uma foto aqui na cidade, a gente fez um protesto na hora com folha sulfite, que eles queriam aumentar o número de vagas, de 11 para 17, e o salário. Era assim, espantoso os argumentos. Um dos argumentos, só para você ver o nível, era assim, não, a gente tem que aumentar de 11 para 17. Mas por quê? Porque nós compramos 17 mesas. Esse era um argumento. O meu outro Deus. argumento da relatora do projeto de lei era, não, porque a lei fala que é até 17. Aí o vereador falava assim, não, mas é até 17. Ela, viu? Até 17. Então tem que ser 17. A gente fala assim, não, até É, limite superior. Ela, não, tá escrito aqui, ó, até 17. A gente ficava assim, caramba, é esses caras que fazem as leis dessa cidade, é por isso que nada funciona, por isso que não... é um caos, né? Mas é isso que você falou. Já emendando uma pergunta que chegou aqui deixa eu ver que foi a do Mauro, deixa eu ver se foi olá, hein, Mauro. Foi do Matsu, eu acho. Você japonês, esse não Perguntando sei sobre não. suas pautas, suas pautas. E justamente sobre isso. Você é jovem, você quer deixar sua marca, quer dar essa contribuição aí para a comunidade em Cuiabá, para a Baixada. Quais são as suas pautas? Porque uma coisa é falar, né? Muita coisa, isso que eu observo muito. Tem muito debates acalorados no WhatsApp, muitas brigas no Facebook, todo mundo se mata, mas na hora que tem aquela pergunta, e aí, o que você vai fazer e como fazer? Que é a pergunta que até deu o prêmio Nobel agora para a Esther do Flow ano passado, que todo mundo fica discutindo pobreza, desigualdade, mas ela fala assim, beleza, na hora de resolver isso ninguém sabe. Todo mundo sabe Sim. filosofar sobre o assunto. Mas beleza, tá aqui o dinheiro, faz aí uma política de intervenção. Como é que você faz isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, quais são as suas bandeiras? O que você defende? O que o Gabriel defende para melhorar Cuiabá? Bom, foi muito difícil na época. No processo seletivo já fala para você escolher pouca, duas seria o ideal, porque um vereador que tem duas bandeiras consegue focar mais, né? A pessoa que tenta abraçar tudo não vai dar certo. Não Funciona até abraça para nada, né? prefeitura.
Acabam não abraçando nada direito, né? E acontece com muitos vereadores. Tem várias pautas e até agora não fizeram nada. E acabam a mandato agora. Então, eu escolhi. Foi bem difícil, porque eu sempre gostei de comentar sobre tudo, mas eu escolhi educação e economia. Eu sempre gostei, como eu vim de formação de escola pública, eu vejo o que acontece lá, o descaso que é do ensino público. Você deve saber também que é professor. Economia também, já disse, nós somos os vereadores de Cuiabá são os oitavos mais caros do Brasil. Eles custam muito aos cofres públicos, 60 mil, se não me engano. Então, Nossa. é muito alto, para quê? Não sabe? E se você entregar 67 mil, se você entregar, se pegar um custo-benefício, tá muito lá para baixo, sabe? Não dá certo. Então, a pauta de economia mesmo. Eu tenho uma terceira, que eu sempre gostei muito de comentar, e, poxa, uso muito, né, no meu dia a dia, agora não mais, para a pandemia, que é a mobilidade urbana. Eu vejo que é o descaso que são feitos com os contratos. O penúltimo contrato foi em 2002, acabou agora, e agora fizeram mais de 20 anos para prorrogar por mais 10. Então são 30 anos com mais contrato. Isso não pode. Então não tem concorrência nenhuma. Então essas são minhas três bandeiras, né? Eu tenho duas que eu gosto bastante, mas eu tenho um bônus que é a mobilidade urbana. Para a economia, sim, Só para fazer um comentário, a Najara, só uh-huh, para fechar essa pauta da educação, depois fala da economia, a Najara, onde estava na live dela ontem à noite, com o Aldo e com o Matsu, e ela falando que sobre a importância de educação infantil. Até eu fiz um comentário na hora, mas isso, se você pega a literatura, os programas que geram mais impacto para combate à pobreza, melhora da produtividade das pessoas, é educação infantil. Que eu estou no ensino superior, mas a gente vem com algumas deficiências, né? Você pega no Brasil os dados do INEP, lá de cada 7, por exemplo, você está fora da curva, mas você pega de cada 10 jovens que terminam o ensino médio no Brasil, 7 não sabem fazer contas de multiplicação e divisão. Tá? 8 não conseguem entender uma expressão de 4 linhas. Não conseguem entender o sentido, né? São analfabetos funcionais. Então a gente vê o mundo aí se transformando, a gente está passando por uma revolução tecnológica, mudança na área de serviços, está falando de desenvolvimento. Se eu não dou essa base educacional, e isso não é nada novo, tá? Não estou falando nada recente na literatura, estou falando do prêmio Nobel do Heckman da década de 60. Se você não consegue melhorar a qualidade educacional, na hora que você está formando o sistema nervoso, estruturando a cognição das crianças lá, você não vai conseguir corrigir quando passa de 14 anos, de 13 anos. Então, só para... Porque a Najá estava falando sobre isso ontem, sobre a importância da educação infantil. O município é responsável pela educação infantil. Acho que essa pauta é uma pauta que está entrando agora nos debates, estou observando os debates lá no Congresso, está entrando muito essa questão da educação infantil, então acho que é uma pauta bem interessante, a educação mesmo. Agora, desenvolvimento econômico. Tem tudo que é fórmula, tem várias fórmulas aí que os cuiabanos repetem há décadas, né? Sobre como desenvolver Cuiabá, desenvolver Baixados. Não sei se você sabe, tem o professor Fernando Tadeu, lá da FMT, professor do Departamento de Economia, ele tem um livro que é A Espera do Trem. A primeira vez que um político falou sobre a chegada do trem para desenvolver Cuiabá é de 1850. 170 anos atrás. Então a gente fica repetindo, às vezes, receitas, né, para eleger determinadas famílias políticas aí no Mato Grosso, repetindo as mesmas receitas que a gente já sabe que não funcionam. Se você vai em Cáceres, há 40 anos estão repetindo a mesma coisa sobre ZPE. Gabriel, se você estivesse lá na Câmara Municipal de Vereadores, o prefeito falasse, Gabriel, como a gente melhora a nossa economia, como que a gente vai desenvolver, diversificar, fortalecer a economia cuiabana, o que você falaria? Qual que seria seu projeto? A primeira de tudo, nós somos o país com mais leis no Brasil, no mundo inteiro é o Brasil. Então, aqui em Cuiabá, eu vejo que atrapalha muito, são essas burocracias. Eu vejo que ajuda a economia, principalmente o turismo, aqui em Cuiabá, essa falta de liberdade do empreendedor, sabe? Eu vi muita gente querendo vender, por exemplo, no centro aqui em Cuiabá, teve um episódio desses que uma pessoa não conseguiu vender o produto dela porque estava sem um crachá e um jaleco que a prefeitura que dava, e você tinha que pagar por esse crachá e o jaleco. Então, você não tem liberdade nenhuma para poder empreender, principalmente no Brasil, né, mas a referência aqui em Cuiabá, você não tem liberdade nenhuma para isso. Então, como é que você vai desenvolver a economia aqui no Brasil, em Cuiabá? Alvará, taxa, burocracia para te vender facilidade. Eu tenho um ótimo exemplo, que aqui em casa, meu pai, uma construtora, a gente tentou abrir a construtora, conseguimos, mas assim, com muito esforço, gastamos muito para conseguir abrir a construtora. E assim, a burocracia não pode fazer nada online,
você tinha que se movimentar em vários lugares. Tinha lugar, eu já vi pessoas dizendo que tinha lugar que chegava e aí ia entregar o determinado documento, nem as pessoas de lá sabiam onde ia esse documento. Então, é uma bagunça, é uma burocracia imensa para poder fazer alguma coisa aqui em Cuiabá. Lembrando desanima, que né? desanima totalmente, porque você, primeiro, vamos partir do pressuposto que você está sem uma renda para poder, seu emprego tem uma renda, e você quer abrir sua própria empresa. Aí tudo bem, então eu vou abrir minha própria empresa, só que você tem que estar estabilizado no mercado já para poder abrir essa empresa. Então você tem que ter o dinheiro para poder abrir. Ou seja, você não consegue empresas criadas, você não tem emprego sendo gerado, não tem pessoas sendo empregadas, tem economia fortalecida. Assim, é uma receita poxa, tem vários países fazendo isso, IDHs altos, liberdade econômica alta, só que aí você tem uma receita pronta em Cuiabá não é feita. Por quê? Falta capacidade. E você vai muito também na linha do Matheus Simões lá de BH, né? Se a prefeitura já não atrapalhar, já está ajudando, né? Reduzir a burocracia, tornar as leis mais fáceis, mais inteligíveis, né? Tem até uma lei que saiu aqui em Sinop em relação ao Uber, que a prefeitura determinou que tinha que fazer o exame médico. Aí os motoristas chegavam nos médicos e falavam assim, tá aqui, ó, exame médico. Aí o médico falou assim, mas exame do quê? E para esse um bando de papel que você falou assim, não sei, eu tenho que cumprir. Aí o médico não sabe nem o que fazer. Então cria a regra, e o Estado brasileiro está viciado nisso, né? Em criar regra, e as pessoas nunca estão na ponta, não sabem, né? O que isso gera de burocracia. Eu estou construindo uma casa, eu falo que meu sonho, acho que o Brasil vai dar certo um dia que a gente não tiver cartório mais. Tenta explicar para um amigo seu estrangeiro que você paga $1.000 para ganhar um carimbo, para provar que você é você. Assim, é uma coisa ridícula, né? Uma vez eu tentei explicar para um amigo americano meu que era um cartório, ele ficava rindo de mim, explicando que como a gente era atrasado, né? Pagar por carimbo, né? A Luísa acabou de fazer uma pergunta aqui, mas já entrando, você faz parte de alguns movimentos de renovação. Você acredita... Como que você avalia a importância dos movimentos de renovação? Para renovar a política, para trazer novas ideias e para trazer gente nova, tá? A Luísa mesmo está aqui, ela é um dos exemplos. Fala um pouquinho sobre os movimentos que você participa e como que você acha que isso te auxiliou a encarar e ganhar mais densidade para disputar uma eleição municipal? Sim, o importante dos movimentos é que para eles serem criados ou até conseguirem longevidade, é que eles precisam de gente nova, né? Ou até mesmo recrutar pessoas, não precisa ser novas. Então, consequentemente, esse fenômeno, ele tende a colocar mais pessoas dentro da política e encontrar pessoas com ideais parecidos e colocar o máximo de pessoas com conscientização ali dentro da política. Os movimentos ajudam bastante nisso, né? Principalmente os movimentos liberais aqui em Mato Grosso, Brasil. Nós temos o exemplo do Edgar, o Instituto Liberal de Mato Grosso, excepcional. O que me ajudou bastante, Tanto nos debates quanto na formação, né? Isso é importante ressaltar, porque o Edgar não é aquele que só debate, ele também ajuda na formação filosófica, na formação técnica das pessoas, que é muito importante. Que muita gente gosta de brigar, mas na hora que você falou, né? Na hora que você precisa de substância, de densidade no debate, isso às vezes fica num segundo plano. A Luísa fez uma pergunta que eu vou perguntar para ti, já aproveitar, já que você é o entrevistado da noite. Se você acredita que as eleições de 2020 serão prorrogadas, o que você está vendo do cenário? Qual que é a sua percepção? É uma percepção, tem a minha, eu vou falar a minha também. Não, as eleições já tá dando certo como que vai ser prorrogada, né? Agora eu lembro de uma live de um deputado, acho que era um senador, dizendo que tá fora de cogitação colocar lá para o ano que vem. Não pode colocar lá para o ano que vem, e isso já é unanimidade ali dentro do Senado, da Câmara também. Tem uma data que parece que a Câmara entrou em acordo com o TSE, eu não me lembro a data ao certo agora. De junho, eles vão reavaliar. Para começarem as campanhas, né? Aí na votação lá para o finalzinho de dezembro, ou começo de dezembro, é o que dá para fazer, né? Infelizmente, política não dá, tem que ser presencial, tem que falar com as pessoas, que é certo já que vai ser prorrogado, né? Na Câmara, no Senado já é certo. Mas você viu que tem PEC já no Senado pensando em prorrogação do mandato por 2 anos, né? Para ter uma unificação das campanhas no país, né? Tem um prefeito, acho que é do Amazonas, que ele diz que fala, não, já que tá nessa crise, vai demorar um pouquinho mais para essa crise ser gerida, poxa, para ajudar o prefeito que vem, por que a gente não coloca mais para 2 anos, né? Olha o cara, olha o pensamento dele, né? E são essas... aí é 6 de dezembro.
Parece que é um prazo que o TSE e a Câmara entraram em acordo. Certo. Beleza, deixa eu ver aqui o que foi aqui, o Abel. Eu também estou acompanhando ali, mas pelo que eu entendi, junho vão definir, de acordo com se a gente vai ter segunda onda ou se vai estabilizar a crise da pandemia, né, do Covid-19. Mas eu acho também ela deve acontecer em dezembro. Só que a gente não sabe, né? Como a pandemia ela tem os seus próprios caminhos, não dá para a gente saber como isso vai se encaminhar. Deixa eu pegar aqui. Sobre os movimentos de inovação, o que você acha que atrapalha jovens? Por exemplo, né, no bate-papo que eu tive com a Moedo, ele falou que nós temos para atrair jovens, a gente tem uma seleção diversa. Geralmente, quem tem uma boa estrutura familiar, a família fica contrária, a empresa que a pessoa está vinculada não quer que ele se meta em política, porque só tem um ambiente não tão atrativo para pessoas que estão com uma vida estável, confortável. Como que a gente poderia mudar com mudanças das regras eleitorais, com partidos como o Novo? Como que você acha que daria para atrair mais pessoas que têm esse espírito de deixar legado para a comunidade, de transformação, e não só aquelas pessoas que querem se aproveitar de fundão eleitoral, de poder por ter poder, ou como complemento do status dele? O Partido Novo tem feito uma receita que está dando muito certo. Processo seletivo, capacitação, uma filtragem maior de quem quer entrar na política, dizendo assim, ó, olha, você vai entrar, mas não vai ser para sempre não, entendeu? Não é carreirismo. Se os outros partidos fizessem isso, ou até os movimentos, e fortalecessem um pouquinho para conscientizar as pessoas, com certeza nós teríamos pessoas que não queriam fazer só carreirismo político lá na frente, né? Nós temos vários deputados que querem para sempre, com o legado da família, né, continuar o sobrenome. Você está vendo aí meu Leozinho, o cara até hoje não falou que veio, então só quer continuar o legado da família dele, não tem outra. Com relação aos jovens, com relação aos jovens, eu acredito que a facilitação de você conversar de política com uma pessoa tá muito melhor. Já melhorou bastante. Mas eu acho que é muito difícil você explicar. Eu vejo isso todo dia, para quando eu vou explicar alguma coisa de política para alguém, que a política no Brasil é muito complexa. O presidencialismo daqui é muito complexo, de coalizão, né? Eu estava conversando com o Gabriel ontem. E assim, é muito difícil explicar política para um jovem hoje em dia. O que daria muito certo, e o que eu tenho feito bastante, é dando exemplo. Falando, como é que faz? Falando, tá vendo? Acompanha o Zapa do Novo aqui, veja o que ele tá fazendo, tá cortando verba, tá economizando bastante e tá fazendo isso acontecer. Tem outros canais também de política que explicam bastante, de forma bem resumida, ajuda muito, mas o que realmente ajuda o jovem a entrar na política é quando você coloca quando você energiza ele, sabe? Você fala assim, olha, você deixa ele, eu pelo menos eu fiquei assim, quando você vê que em outros lugares as pessoas, por exemplo, pessoas que têm famílias com políticos há muito tempo na política, né? E aí você vê que eles estão sendo motivados a continuarem esse legado da família, eu fico indignado. Aí quando você mostra que os vereadores de Cuiabá com 67 mil aos cofres públicos, eu fico indignado. Quando você vê que tem vereador que não tem capacidade nenhuma para estar ali e está passando uma legislação muito ruim ou que é inútil, eu fico indignado. Então, toda vez que eu mostro isso para algum jovem, ele fica indignado também. Isso me ajuda bastante. E tem me ajudado bastante a cada vez criar mais vontade para entrar na política e mudar tudo isso. A gente está falando já de renovação, né? Fazer só um comentário, pedir sua opinião. Como é que você vê um cara que é envolvido em 3 escândalos de corrupção, o caso do Roberto Jefferson, né? Você é novinho, né? Em 91 eu tinha 10 anos de idade. Eu já lembro do cara defendendo o esquema PC Farias, esquema de corrupção que derrubou o presidente Collor. Aí depois o cara cai no mensalão, cai na Lava Jato e continua como presidente de partido, recebendo 70 milhões de fundo público. Não é uma coisa difícil de explicar nessa estrutura partidária brasileira? Como é que você, como cientista político, vê essas incongruências, essas inconsistências do nosso sistema? Um cara condenado por corrupção, envolvido há 20 anos em corrupção, ser presidente de partido e receber 70 milhões de reais de fundo público. É um sentimento de impunidade, né? Eu lembro que esse nome não me estranhava um pouquinho, porque sempre citavam.
no mensalão, 7 anos de cadeia. E aí, quando ele voltou, eu lembro que ele já tinha se aproximado de alguns personagens políticos para poder se beneficiar. Está acontecendo hoje e tá funcionando. Isso acontece porque no Brasil, infelizmente, aquele sentimento de impunidade acontece bastante. A gente vê que pessoas estão saindo impunes porque tem um. Eu tenho um amigo que fala um santo muito forte, né? Mas não, tem um amigo muito forte ali dentro, né? Que tá ajudando, porque o sistema ajuda isso. O sistema no Brasil é cheio de brechas. Então esses caras acham muitas brechas. O que a gente tem que fazer, e essas brechas acontecem porque os políticos têm muito poder aqui no Brasil, é tirar. Você tira essa máquina pública desses políticos e vai ver o que acontece. Não tem como barganhar cargo com essas pessoas. Então, excesso de máquina, excesso de dinheiro público faz essa seleção diversa, atrai esse tipo de pessoa para dentro da máquina. Com certeza, porque se você tira, parece que perde a atração, né? Sem contar todo aquele aparato político que cheio de privilégios. Mas você tira a máquina pública, por exemplo, o Maluf, assim que assumiu, foi para o Tribunal de Contas. Mas por quê? Máquina pública, ele vê que ali é benéfico, né? Não vai estar aos olhos da população como um deputado, ele vai lá para fazer carreira ou tirar as pessoas tiraram o olho deles, né? Então a gente vê bastante isso. A máquina pública é muito chata, ela esconde os políticos, ela tem muita gente corrupta. Mas por quê? Porque quem decide quem colocar ali dentro são os políticos. Por exemplo, tem um sistema no Brasil que eu acho é surreal. Eu tenho um amigo que mora em Portugal, mas hoje ele é de Portugal e mora na Eslováquia. E lá é o parlamentarismo, né? Eu fui tentar explicar para ele como é que funcionava aqui a política. Por exemplo, o presidente ele escolhe o ministro do STF, que é quem julga ele. Então, por exemplo, o presidente ele nomeia um cara, o cara passa por sabatina no Senado e vai para o ministro. E quem que esse ministro vai investigar? O Senado e o presidente. Então, ou seja, é um círculo que a gente vê que está dando muita coisa errada. Tem gente que nomeia a própria pessoa que vai investigar ela. Está dando muito errado isso aqui, entendeu? Ou gente que nomeia presidente de um órgão, que dá muito dinheiro, mas ele é a autoridade máxima, então ele pode colocar uma pessoa ali que é como colocar um lobo para cuidar das galinhas, né? Aí vai dar alguma coisa errada ali. Certeza. Gabriel, a gente está chegando uns 40 minutinhos, fazer que nem o Paulo, né? Está chegando nos últimos 5 minutos do jogo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para pessoas como você. Se você é importante ter esse papel de referência, de exemplo, para atrair mais pessoas para dentro da política. Acho que é isso que é o papel importante que o Novo está exercendo. Pessoas estão se colocando à disposição para falar, é possível fazer de uma forma diferente. Acho que isso é muito, muito válido, muito importante para o Maldo, para o Matsu, para a Najara, para todo mundo que está aí se expondo, sendo testado. Você fazer uma prova, ficar esperando nota, depois de uma fase da sua vida, puxa, para que eu preciso fazer isso? Mas por isso que eu acho que as pessoas são muito corajosas e têm que ser vangloriadas nesse momento. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que têm aquela vontade de participar, mas falta um pouquinho de coragem. Qual que seria a sua mensagem? E aí eu vou abrir para algumas perguntas, beleza? Com certeza. Bom, a minha mensagem é de uma pessoa que sempre viu pessoas da mesma idade, mesma faixa etária, na escola, não se portando com política, e hoje você vê a disparidade de conhecimento até para alguma coisa, para fazer cobrança para os próprios políticos, né? Então, a minha mensagem é que se conscientize, pesquise, sabe? Não vai eu sempre falo isso, não vai pela minha onda, não, sabe? O que eu tô falando, vai pesquisar e tira a sua própria conclusão. Se você, um pouquinho que você faz, função de um vereador, o que ele faz, qual projeto está passando na Câmara, tem um site na Câmara, lá embaixo tem onde tem os projetos ali que foram aprovados um dia. Lê um pouquinho, vê o que está passando na sua cidade. Porque quando você faz isso, automaticamente os vereadores eles vão ficar mais de olho e vão, pelo menos, querer parecer mais profissionais, né? Vão querer passar projetos mais bonitinhos, vai querer mostrar coisas mais bonitinhas para você. Quando isso não acontece, é totalmente desmascarado, eles fazem a cara de pau, como aconteceu na Assembleia Legislativa esses dias, quando tentaram aumentar salário. Né? Isso acontece. Então, meu recado para você é se conscientize. Não vai pela opinião de pessoas, vai por ideias. Que é isso que vai te levar a fazer uma opinião, vai ter uma opinião construtiva e sincera do que você está fazendo. Tá, então vou abrir para as perguntas aqui para o pessoal. Deixa eu fazer a primeira aqui, vou jogar aqui na tela. Uhum. Vamos lá, do Abel Soares. É possível aprovar um projeto seu sem fazer acordos de ajudar outros políticos, pares a aprovarem seus projetos também?
Sim, você vê que os deputados do Novo têm projetos aprovados. Mas é legislativo, passa projeto, tem que ver exemplo do executivo. Vai em Minas Gerais, o Zema. Olha o exemplo lá. Você vê algum caso de corrupção ou alguém trocando cargo para poder ganhar algum voto a mais no projeto? Não, porque é política nova, né? Ao contrário do que acontece no governo federal, por exemplo. Aquilo não é nova política. O cara tá 28 anos lá, entendeu? Então, não é um jeito novo de fazer política, e tem um jeito. O problema é que as pessoas querem pegar atalho. Eu estava conversando com o presidente do Partido Novo, Mato Grosso, Anderson, ontem, e ele falou muito bem, querem pegar atalho, querem achar o jeito mais rápido de passar, quando na verdade você tem que pegar uma visão a longo prazo, que seria mais benéfico para o país, mas como não é benéfico para ele, então vamos passar com a barriga. Se dá problema para o Brasil ou colocar gente ineficiente dentro de uma máquina pública, tudo bem. Você falou uma coisa que é muito importante. Nós, latinos, nós gostamos de atalho, né? Bala de prata. Então, toda hora a gente olha a história do México, do Brasil, da Argentina, toda hora tem uma fórmula mágica para salvar a economia, para salvar o país, né? Um populismo mais fácil. Você pega o México lá na década de 80, não, vamos encontrar petróleo e o país vai ser uma maravilha. Você pega recentemente no Brasil, vamos expulsar, na década de 90, eu lembro quando eu era mais adolescente, é só mandar o FMI embora que o Brasil vai voltar a se desenvolver. Aí uma hora você acha um nióbio, um grafeno, uma hidroxicloroquina, então o latino gosta disso, né? Ele não consegue, acho que é muito difícil para nós latinos entender que tem processo, que é lento, que tem muito trabalho por trás, então a gente quer sempre uma bala de prata, que eu não vou precisar ter esforço, eu não vou precisar abrir mão de nada, e isso vai resolver nossos problemas econômicos e sociais. Então, acho que isso que a gente tem que transformar, que nem talvez essa primeira leva de pessoas em Cuiabá disputando uma eleição, vocês vão servir para as centenas, eu espero, no futuro, nas próximas eleições, que vão vir com essa nova mentalidade de mudança, de transformação, de ter princípios, e abandonar porque não está funcionando, né? A gente pega o Brasil aí, nós estamos há 30 anos andando de lado, os mesmos problemas. Eu falo para minha esposa, não dá para a gente conceber um país que você não consegue sair à noite da sua casa para dar uma volta no seu bairro, sem ter sensação de medo. Um país onde você não consegue abrir um negócio e ficar pensando assim, puxa vida, o que eu estou fazendo de errado? Mesmo sem saber o que estou fazendo de errado. Qual norma que eu descumpri que eu não sei? Qual vai ser uma multa que vai chegar um dia pela Receita Federal, pela Cefaz? Então, assim, é muito difícil isso para o latino. Tem mais uma outra aqui. Do Edno. O que eu posso esperar de você diferente do que já está aí? Acho que tudo, né? Então, o que a gente tem aí, né? O que a gente tem na Câmara? Nós temos pessoas que têm base nenhuma com o partido, ou seja, o partido manda ele votar, ele vota. A gente tem uma Câmara que tem 20 vereadores ali, no mínimo, que tem base com o prefeito. Então, o que o prefeito mandar, ele vai votar. Mas por quê? Conchavo, tem alguma coisa de algum penduricalho ou algum parente que está empregado em alguma máquina pública. Então, ele tem que fazer esse tipo de favor. O que você esperar aqui de um vereador do Partido Novo, não falo nem o Gabriel, mas o vereador do Partido Novo, você vai ver economia do gabinete. Hoje, os vereadores, um dia a gente estava conversando com um grupo de postulantes, aí a gente foi olhar os gastos de cada vereador. Falou, não é possível, esse vereador está falando que é liberal, vamos dar uma olhada nos gastos. Aí ele dizia que era o que gastava menos. Acontece que era, poxa, vamos colocar uma margem aqui, todo mundo pode gastar 18. Ele gastava 17,5, falava que gastava menos. E realmente, porque todo mundo gastava 18. Então a gente vê que são vereadores que usam muito do que eles têm. Do rótulo. Então eles falam assim, eu tô gastando menos. Literalmente, você tá gastando menos. Só que você tá gastando, tipo, meio a mais, sabe? Então, meio a menos, né? Então o que você vai esperar é um vereador que economiza tanto com assessores, tem pessoas que têm 20 assessores. No processo seletivo perguntaram qual seria o ideal, né? Falou, uma margem de 6 a 7, no máximo. Porque, primeiro, o assessor, cara, em Cuiabá, numa cidade, você não precisa ter tanto assessor assim. Não é possível, não tá no Brasil. O chefe de gabinete, por exemplo, ganha 7 mil de verba indenizatória. Verba indenizatória você não precisa prestar conta. Mas por que o chefe de gabinete tem que ganhar verba indenizatória, gente? O cara vai pra onde? CPA? Vai pra... Entendeu? Não precisa. Então você vai esperar um chefe de gabinete que não ganha isso, vai cortar pela metade. Você vai esperar um vereador que lê projeto, tem vereador que não lê projeto. O que a gente tem aí, né? Tem vereador, eu tava assistindo a sessão, acho que era quinta-feira, mas hoje também aconteceu a mesma coisa. O vereador ele foi votar no projeto, ele falou de outro sem querer,
sem querer não, né? Foi falar de outro. Aí o presidente da Câmara falou, não, olha só, então, o projeto que a gente tá lendo é esse daqui, ó. Aí ele, então, pô, me ajuda aqui. Qual que é esse? Me resume aí, por favor. Então, o outro tinha que resumir o projeto para ele. Então, você vê, vereador descapacitado, sem preparo nenhum para estar ali, mas por quê? Tá com a cabeça em outro lugar. Então, ou seja, um vereador que vota, lê mesmo o projeto, que tem raiz com o partido veio lá de trás, visando a longo prazo, que tem princípios, tem valores que são. Você vê um político do Novo, você vê o resto. São políticos que fazem a mesma coisa com gastos, prevêem o liberalismo, diminuição do Estado, desburocratização, facilitação para você abrir sua própria empresa. Todos eles têm em comum. Então, por quê? Porque tem raiz, que faz alguma coisa com sentido, com ideologia. Né? Outros ali não tem ideologia, outros ali vota de qualquer jeito porque tem medo, né, de alguma coisa. E você lembra em 2018 que falavam assim, não, os caras vão entrar no Congresso, vão mudar, não vai ser dessa forma não, e é muito legal você ver hoje o Mitrô, você vê o Marcel, você vê o Ganimi, você vê eles mantendo aquilo que eles pregaram durante a campanha, que é esse vínculo. Mas acho que é importante você falar também para os seus futuros eleitores que você não vai escolher os seus assessores, né? Tem isso também, né? Fizeram essa pegadinha contigo? Fizeram essa pegadinha? Fizeram na minha. Fizeram. Quem você vai escolher? Olha... Eu falei assim, olha, eu sei que é uma pegadinha, que eu não vou escolher ninguém. O cara falou assim, você leu, né? o meu eu não falei que era pegadinha, mas ele falou, qual que é o número de assessores que você acharia ideal? Aí eu falei assim, olha, hoje tem 20, em torno de 6 a 7 no máximo. Isso numa situação assim. Aí ele, mas e aí, quem você escolheria? Um amigo, uma pessoa de confiança? Aí eu falei assim, olha, então, eu faria um processo seletivo, né? Porque um amigo meu de confiança, uma pessoa de confiança, talvez seja a pessoa mais capacitada para estar ali. Aí eu lembro a reação do representante do Rio Grande do Sul, ele falou assim, olha, ele fez assim. Mas por quê? Era uma pegadinha que você tinha que ficar mais esperto com aquilo, né? Então, é um ótimo exemplo. Você vê assessores ali que não estão preparados. É vizinho, cunhado, é amigo do tio. Só primo, isso, ou faz inversão de vereador, né? Contato só primos, contato a minha. Por isso que você vê muito vereador mal amparado, assessoramente falando, uma mídia fraca, não tem... A última arte lá, eu vi um vereador que tem, acho que foi em fevereiro, e parabenizando o aniversário de algum servidor. E só. Você vê rede social parada, ou seja, numa comunicação com o seu eleitor, não pode ser com todos os eleitores pessoalmente, né? Sem ter uma comunicação por mídia social, e não tem. Mas por quê? Pessoas sem capacitação estão lá só bater o ponto, ou quando batem, né? E pronto. Então essa é a diferença de um vereador do Partido Novo e um vereador ou político do Partido Novo e qualquer outro político. Nossa última pergunta, tá? Pergunta do Ronaldo. Qual o seu projeto para que os estudantes de Cuiabá tenham um estudo mais produtivo, incentivando esse aluno a chegar a uma faculdade com custo que todos possam pagar? Opa, então... Ronaldo Gomes. Ronaldo, ele é de Campinas, São Paulo. Palmeirense, ó. Palmeirense, isso aí. Tem que ter coragem hoje em dia. Então, hoje a situação do ensino superior do Brasil, ela é muito preocupante porque você falou dos alunos que vão do fundamental para o médio, sem saber operação básica. Não, né? Do médio para a universidade. Do médio para a universidade. Tem o do PISA também, que é do fundamental para o médio, que são as 4 operações. Acho que é interpretação de texto 17%, alguma coisa assim. É caótico, ou seja, por quê? Você tem um método de ensino que, para você resolver isso, tem que ir lá atrás. Que é um método de ensino que ele, para incentivar o aluno, que é um método muito atrasado, eu digo que não é atrasado porque nunca teve na moda, né? Nunca funcionou. Então é um método que não funciona, que você tem que passar aluno de qualquer jeito, é só reprovar por falta. Eu lembro que no primeiro ano, 8ª série, eu lembro de um amigo que falou assim, não, que você tá fazendo isso aí, cara? É só não faltar, só reprovar por falta. Ou seja, ele ia levando com a barriga. Aí vai pro ensino médio fazendo isso. Chega no ensino superior, eu lembro que eu fazia engenharia civil, um aluno lá não sabia fazer operação básica, divisão, mas porque não é culpa dele, mas é culpa do ensino que não cobrava isso dele. Achava que era tudo bem, não sabia aquilo. Então a gente tem que mudar esse método, esse tipo de... Checagem de aprendizagem também é importante. Uma análise de desempenho, por exemplo, professores. Tem muita gente que fala muito mal de professores, mas não, os professores são os principais, são as vítimas ali. Por quê? São jogados de qualquer jeito, com um material muito ruim, e o aluno sem interesse nenhum,
e toma, joga com salário péssimo. Então, você, professor, pode falar melhor nisso, né? Eu posso até falar nisso, que sistema de incentivo ele é muito estranho na área pública no Brasil. Vou dar um exemplo. Eu sou professor de carreira, né, do ensino superior, estou desde 2006 nessa carreira, fui professor da UFSC também, lá em Santa Catarina. Sabe qual é a única forma que eu tenho de melhorar meu salário? Ficando velho. Se eu me matar de trabalhar ou se eu não trabalhar, não tem diferença. Então a gente cria um mecanismo de incentivo distorcido, cria distorções. Quem é altamente produtivo não tem incentivo para ser produtivo, quem tem baixa produtividade tem incentivo para ficar com a baixa produtividade. A gente não tem análise de aprendizagem, a gente não está olhando para o que está acontecendo com o mundo. Eu até gosto de falar uma coisa, quem é advogado, às vezes me odeia, minha esposa fica brigando comigo de vez em quando. Sou economista, eu falo, a gente está passando por uma revolução tecnológica no mundo inteiro. Está chegando uma nova onda de inteligência artificial, a área de delivery, a área de serviços, a área de tecnologia está transformando a economia no mundo. E aqui no Brasil a gente tem uma estrutura treinando jovens com boas habilidades para um mundo que já acabou, que é um mundo cartorário, que é um mundo da área de burocracia estatal. Esse mundo acabou. Então eu pego o que a gente tem de bons jovens ainda, nessa estrutura educacional muito ruim, em vez de preparar para o mundo, que é o que o mundo quer, entretenimento, tecnologia, turismo, novos fármacos, biotecnologia, eu estou treinando esse cara para uma economia do século passado, que já não existe em lugar nenhum do mundo. Então, assim, eu até falo com meus alunos isso todo dia, né? Quando eu chego para dar aula, no primeiro dia de aula, quando começa o semestre, eu falo para eles, olha, eu não tenho a mínima ideia como que vai ser o mundo daqui a 5 anos, não sei. Nunca imaginaria que a gente estaria passando por uma pandemia, estaria passando por essa pandemia nesse período de 2020. Eu falo, mas eu acho que a função hoje da educação é servir como uma trilha de aprendizagem para que vocês consigam se adaptar nesse mundo novo, mostrando, ó, tá surgindo isso, esses aqui são os caminhos. Qual é o melhor? Eu não tenho condição, mas você vai ter que ter condição de se adaptar nesse mundo novo. E o nosso sistema educacional é isso que me dá dó no coração como professor. Quando você vê que a pessoa teve uma má formação educacional, você praticamente ceifou as oportunidades, reduziu em um número muito alto as oportunidades que ela teria. Por exemplo, você tem uma boa formação, eu tenho uma boa formação, tive a sorte de ter tido uma boa formação, eu consigo ter opções. Agora, aquela pessoa que não teve uma boa formação, na hora que a gente está numa situação de crise, ou numa situação de transformação econômica, esse cara não consegue sobreviver nessa situação nova. E que nem você disse, né? Não é culpa dele. A culpa, às vezes, está nessa máquina de moer gente que a gente criou, que tem um incentivo invertido, que não está conseguindo gerar produtividade, que tem uma baixa qualificação educacional e que está pegando a nossa geração assim, jogando fora. Então, é isso que me deixa triste quando eu olho o PISA, quando a gente vai olhar os nossos indicadores de crescimento e produtividade. É triste, mas acho que a função nossa aí é fazer uma transformação nisso, né? Mas lá e uma ótima observação, lá para completar a pergunta, se você leva esse aluno, por exemplo, do ensino público, comparar com o ensino superior, que é o privado, você percebe que a maior possibilidade das pessoas do ensino público passar por uma faculdade superior pública é mínima. Tem um índice que é esmagador, não tem o número aqui agora, mas assim, ele é muito, muito alto. Uma pessoa de ensino superior, de ensino privado, passar para o ensino público, superior público, ela é muito mais alta. Mas por quê? Porque teve um ensino fundamental melhor, teve um ensino médio melhor. Consequentemente, vai ter mais capacitação, e aí, ensino superior se preocupa com isso. Por quê? Porque, como é empresa privada, ela se preocupa com status. Então, quanto mais alunos do ensino privado passarem por uma faculdade que tem um status maior, é melhor para ela, porque as pessoas vão ver que os alunos daquela escola estão passando para esses ensinos públicos, né? Diferente de escola pública. Eu lembro que no meu terceiro ano do ensino médio, um professor meu, ele se preocupou em redação, falou, não, gente, tô vendo aqui que vai ser Enem, vamos preparar aqui para redação, por intenção do professor, não foi por intenção da escola. Não tinha uma estrutura institucional pronta, né? E olha que a minha escola, o Presidente Médici, é uma das maiores do estado. Então, poxa, você percebe que ali não tem preparação nenhuma para o Enem. Então, como você quer preparar um aluno que é do ensino público para um ensino superior público e não der preparo para ele? E lá de trás. E tem um exemplo de gasto que você falou para baratear essas matrículas. O aluno do ensino superior público,
ele custa Sim. o triplo do aluno de ensino superior, privado. Então, olha a diferença. O que acontece? Tem vários sistemas que podem funcionar. Tem sistema de voucher, que é um tipo vale para ensino, ou seja, um ensino superior privado, ele pega esse aluno de escola pública e coloca lá. É um voucher, né? Que funciona. Dessa forma. Então, é uma forma de, principalmente, baratear o custo desse aluno, colocando uma universidade melhor, custando menos, entendeu? Porque o ensino público não sabe gerir isso. A administração desses alunos não funciona. A burocracia Fica mais mata. caro, fica mais caro e tem uma performance menor. Como é que dá para entender isso? Deixa eu dar um exemplo para você, que foi pergunta da minha entrevista para o Senado. Me perguntaram sobre financiamento de ensino superior, né? Eu sou professor universitário. E aí uma das coisas que eu falei, que geralmente as pessoas falam assim, não, eu sou a favor, eu sou contra. Eu falei, olha, primeira coisa, tem dois problemas. O primeiro problema é da qualidade do ensino. Se você pegar os rankings internacionais, nós estamos lá, a melhor universidade brasileira deve ser a número 300, 280. É muito abaixo da média internacional. E quando a gente olha a questão de financiamento, se o Gabriel tiver hoje 50 mil reais e tentar doar, você não consegue, Gabriel. Você não consegue doar. Se você tiver uma empresa e quiser fazer uma parceria, eu, o burocrata lá da secretaria ou da instituição, vai falar assim, não, Gabriel, eu aceito a sua parceria. Me traz aqui esses 26 documentos que eu estou te pedindo aqui. Estatuto Social, certidão negativa, certidão da Procuradoria, certidão da PGE, certidão da Receita do Estado, da Cefaz, do Ministério do Trabalho. Tem tanta burocracia que eu não consigo fazer nem ter um acesso de recurso externo. Por exemplo, se eu quiser parceria popular, eu não consigo. Se eu quiser doar uma cadeira, eu tenho dificuldade. A gente faz de tudo para não conseguir ter uma inserção maior com a sociedade. Então, isso eu acho que acaba matando. Tem uma pergunta do Luiz. Pode, acho que, fazer um encerramento? Sim. Mas a gente pode responder nós dois, né? Se você acha que falta... Deixa eu colocar aqui na tela. Você acha que falta vontade política ou apenas isso não basta para transformações necessárias que ocorreram no sistema educacional brasileiro? Minha opinião, de forma bem rápida, tá? Vontade não muda nada. Por exemplo, se me der um cara doente na minha frente, falar assim, Felipe, você tem vontade de salvar o cara? Eu tenho, mas não consigo fazer nada. E é isso que por isso que a pessoa que eu mais gosto, me perguntam sempre de economia, né? O que você gosta de economia? Eu falo, o que eu gosto de economia é uma mulher chamada Esther Duflo. Enquanto todo mundo fica discutindo conceitos filosóficos, ela fica assim, não, vamos testar o que funciona. O que melhora a educação? Ela tem um teste fantástico, que eu acho, um dos papers dela. Ela fala assim, se eu desse 10 mil dólares para você, e falasse assim, Gabriel, estão os 10 mil dólares, vai lá na escola, melhora aquela escola. As pessoas não sabem o que fazer. Eu vou pintar a escola, vou dar salário, vou dar computador, vou melhorar a alimentação, vou fazer teste para óculos. Ninguém sabe. E ela criou um método lá, que é um método usado na medicina, para começar a testar como que a política educacional melhora a qualidade do aprendizado, que é isso que interessa. E aí ela ganhou o Nobel. Assim, eu acho que falta vontade política, porque a gente vê que tem interesse, mas eu acho, Luiz, que falta técnica. Uma coisa é a gente ficar discutindo, né? Vamos privatizar tudo. Aí você vê o governo, ele não consegue fazer andar o projeto de lei, não consegue fazer o levantamento dos ativos, não consegue fazer a abertura do edital. Então, uma coisa é você falar. Falar é fácil. Falar tem Sim. 500 pessoas no Facebook aqui, no WhatsApp, falando todo que é assunto que você imagina. Medicina, economia, política. Na hora que você coloca o cara atrás de uma mesa e fala assim, resolve aí tem gente que chora e ninguém vê, né? O que você acha dessa pergunta do Luiz aí? Falta sobre isso, eu tenho uma outra comparação, né? Tem a do esforço, né? Falta esforços políticos. Poxa, esforço você pode até ter. Se eu quiser ter esforço para cavar um buraco, eu vou cavar um buraco. Só que vai servir para alguma coisa esse buraco? Não, eu tenho que ter um propósito esse buraco. Se é para colocar alguma estrutura, alguma coisa assim, aí tem que ter a capacidade de pensar nisso. Então, poxa, vontade, esforço, o político pode até ter. Mas é isso, vai ficar forçando, não sai nada. Tem que ter capacitação, até mesmo para gerir. Ah, mas falta investimento. Para vocês terem uma ideia, o Lula foi o cara mais investiu em educação. E aí, a tragédia. Mas por quê? Investiu errado. Investiu lá na frente, aí se é em busca de votos, eu não sei. Mas investiu lá na frente e aí deixando tudo para trás, o ensino fundamental, o ensino médio com os menores recursos. Então, falta, se a pessoa com um pouco de inteligência, poxa, observaria isso e falar assim, cara, tá errado.
Como é que você vai colocar uma pessoa descapacitada? Foi o que a gente falou aqui na live. Quando a descapacitada, joga lá na frente, que aí sim vai ter algum investimento, não vai servir para nada. Vai para algum ensino privado, porque fazendo dívidas, não consegue passar no ensino superior porque não tem capacidade não tiveram capacidade para poder capacitar esse aluno. Então falta isso, falta inteligência. É um ótimo exemplo isso. Coloca no investimento que é a mesma coisa. Né? Falta pessoas capacitadas lá dentro. E falta bastante gente capacitada lá dentro. E é por isso que as pessoas têm que participar, né? Só ficar no Facebook, no WhatsApp não vai mudar a vida de ninguém. O processo seletivo é um exemplo. Impede de tiririca entrar na política desse jeito. Qualquer um não vai entrar. Entendeu? No processo seletivo dos vereadores de Cuiabá, por exemplo, começaram 20. Alguns desistiram, outros não passaram, porque viram que era muito difícil, ou ocupou muito tempo. Mas poxa, hoje são 13. Olha, são 7 pessoas que podiam estar aqui em outro partido, falando qualquer coisa e passando. Mas não, no processo seletivo, sabe, peneira bastante. E peneira muito. E ajuda muito a cidade mesmo. Manda um recado pro pessoal que acompanha a live, fala sobre as suas redes sociais, convide aí para eles serem seus seguidores nas redes. Bom, gente, meu Instagram, meu Twitter é o mesmo, a Gabriel underline, Gabriel Lopes underline TV. Por que TV? Porque tem um canal no YouTube também, Gabriel Lopes TV. Aí vai estar todas as minhas redes sociais, no link no meu Instagram. É só lá, Gabriel Lopes, acho que é o primeiro sempre que aparece. Eu tenho meu Facebook também, é o Gabriel Lopes TV oficial, é facebook.com, Gabriel Lopes TV oficial. Lá eu falo sobre política, quando no meu privado eu falo um pouco sobre futebol também, que não dá pra aguentar. Tá difícil, né, Feliciano? Sem futebol, né? Meu Deus do céu. 6 perguntinhas rápidas pra gente encerrar. Gabigol ou Pato? O Pato, com certeza. Hayek ou Keynes? Como? Hayek ou Keynes? Hayek, Keynes. Presidencialismo ou parlamentarismo? Parlamentarismo. Beleza? Queria agradecer, Gabriel, aí pelo bate-papo, agradecer a todo mundo que acompanhou. Nas próximas semanas a gente vai fazer a entrevista com os outros convidados lá de Cuiabá, Mauro, Matsu, Najara, para esse bate-papo. Acho que é para conhecer mais um pouquinho da pessoa que está se dispondo aí, abrindo mão da sua vida pessoal, para tentar mudar e deixar um legado para nossa cidade. Acho que isso que é o interessante e o mais importante. Gabriel, sucesso na campanha, estou na torcida aí pelo processo seletivo, espero que você passe e represente bem o novo aí nessa campanha e consiga uma vaga na Câmara Municipal aí em Cuiabá. Beleza? Obrigado, Feliciano. A única candidatura ao Senado no Brasil inteiro. O Brasil inteiro está de olho em você, nos candidatos. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ter um voto sincero, falar, cara, por capacidade vai ser você. O novo inteiro está de olho em você, está torcendo por você, aqui em Cuiabá também. Valeu tá aí pela ajuda e todo mundo junto para a gente construir um país melhor. Com abraço, certeza, pessoal. E boa noite. Obrigado por acompanhar até aqui. Tchau. Valeu, Matsu. Valeu, Mauro.